Ó, hoje eu estou com o pastor Roberlan Julião. Pastor Roberlan Julião. Acabou de entrar o pastor Leonardo Távora. Meu amigo vai estar comigo às 21 horas. Lá no Instagram, pastor Léo Távora. Né? E agora eu recebo às 5h30 o pastor Roberlan Julião. O nome do homem é forte, gente. É forte, hein? É forte. Fica ligado, porque hoje o negócio vai ficar quente aqui no Casais Saudáveis. Eu não vou passar a mão na cabeça do pastor Roberlan, até mesmo porque já me falaram que ele é bom. Oxi! Falaram para mim assim, olha, pode perguntar que o homem responde tudo. Tô cheio de colinha aqui. Pastor, quer se apresentar para o pessoal aí? Opa, legal. Boa tarde, Lisboa. Meu nome é Roberlan Julião. Roberlan Julião da Silva, pai do Roberlan Julião Andrade, né? Ele é chamado de Roberlan também, em minha homenagem. Casado com a Gisele Andrade do Nascimento Silva. O Silva é meu, tá legal? E eu tô muito contente de estar aqui a convite desse amigo para a gente bater um papo sobre uma família de seres humanos, gente que tem a Deus, mas gente que era gente, e a gente vai extrair lições da vida deles para aplicar nas nossas vidas, sem endeusá-los, mas também sem satanizá-los. A gente vai estar conversando sobre as coisas que eles erraram e que a gente pode evitar, e as coisas que eles acertaram que a gente pode evitar. Isso aí. É isso aí. Ó, falei até para se apresentar o nome é bom. Viu, Leila? Bem-vindo, Lúcia Alves. Marcelo Moura, meu amigo, está sempre aqui conosco também, na mesa, no Instagram. Marcelão é fantástico. Né? Ou seja, a galera que está com a gente aqui, né? Ou seja, aqui na mesa, ou então que está no Instagram, está sempre aí acompanhando a gente aqui, são fiéis. Gente, eu vou fazer uma introdução, como sempre, né? Vocês sabem que eu faço essa introdução, pastor. Fazer uma introdução aqui, uma pequena introdução sobre a vida de Jacó, e aí a gente inicia. Eu espero fazer essa introdução em apenas 5 minutos, né? Porque eu não quero tomar o tempo do pastor Roberlan. Vamos lá. Jacó Liso, agricultor, preferido de Rebeca. Gênesis 37:3. Ora, Israel amava mais a José que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice. A história é nossa pedagoga ou nossa coceira. Quando nos aprendemos, né, quando nos prendemos, aprendemos com ela, né? Quando aprendemos com ela, somos castigados. Quando não aprendemos com ela, perdão, né? Quando não aprendemos com ela, somos castigados e repetimos seus erros. Jacó não aprendeu com o erro de seus pais, repetiu a transgressão deles. Teve muitos filhos, mas dentre todos demonstrou predileção por José. Isso isolou José de seus irmãos e abriu um poço de ódio no coração deles, a ponto de não suportarem sua presença. O resultado foi uma ação covarde com José. Jogaram-no no poço e depois arrancaram-no de lá para vendê-lo como escravo para o Egito. Ainda mentiram para Jacó, dizendo que ele tinha sido despedaçado por uma fera selvagem. Jacó chorou por José 22 anos, enquanto seus irmãos esconderam esse pecado e foram açoitados pelo chicote da culpa, sem qualquer descanso para a alma. Mesmo diante de uma providência tão carrancuda, Deus traçava um plano glorioso e mostrava nele sua face sorridente. José saiu de uma imunda prisão para se tornar governador do Egito, o maior império do mundo. José abriu os celeiros do Egito para matar a fome do mundo e com isso veio a ser chamado Salvador do mundo. Deus transformou o que os irmãos de José fizeram contra ele em bênção, e isso foi a razão de toda a família de Jacó não perecer pela fome. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então eu sigo aqui, né, Jacó e sua família.
Jacó e sua família. Tá legal aí? Tá perfeito. Aí, o que parece que... Ah, não, tá legal. Parece que travou aqui. Deve ser por causa da máquina lá, mas a câmera tá Tá tranquilo, né? Isso. Então tudo bem. Jacó e sua família. Uma vez convertido e transformado, todas as provas e perseguições acabam, correto? Bom, sei lá, isso aqui é minha cola, né? Errado. Jacó cometeu erros tristes em sua vida, não dedicou a educação cristã para os seus filhos e sua família, entrou em decadência. Sua mulher, eu estava dando uma estudada, né? Há muito tempo que eu não estudo sobre a vida de Jacó, eu vi que ele cometeu praticamente o mesmo erro que Davi, né? Quase, né? Os seus filhos entram pela mesma, fazem praticamente as mesmas besteiras, né? Então, sua mulher cometeu idolatria e furto, sua filha Diná foi vítima de um estupro iniciado por um homem chamado Siquém, seus filhos mais velhos, Rubem e Simeão, em prol de vingarem o estupro da irmã, mataram ao fio da espada todos os homens da família de Siquém e Levi. Seu terceiro filho teve uma relação incestuosa com a própria madrasta. Cara, coisa de doido, né? A gente vê aqui uma família totalmente, né, doida. Este foi o preço que Jacó pagou por não educar sua família em Cristo: esposa, ladra, idólatra, filho estuprado, 2 filhos assassinos e um filho incestuoso. O que mais estava por vir? Bom, devemos dedicar tempo à nossa casa, evidente. Gênesis 35, 1, 7, você pode ler em casa. Neste trecho encontramos Jacó sendo convidado por Deus para uma atitude que poderia mudar o que ele estava vivendo. Eu vou perguntar ao pastor. Pastor, fala. Como está a sua família? Como está a sua família? Ela é exatamente o que o senhor planejou? Não. E agora? Ué? Vamos lá. Gostei. Foi sincero. Essa daí foi boa. Bem-vindo, Gilberto. Bem-vindo, gente. Wellington Guerra. Bem-vindo, gente. Vamos lá, pastor. Diga. É isso aí. Eu quero que o senhor explique pra gente, né, essa situação aí. O senhor planejou uma família. Como é que ela está? Está bem? Bem, em relação à questão de planejamento, quando eu me casei, aos 23 anos de idade, minha esposa tinha 20 anos de idade, nós não tínhamos recurso propriamente, nós tínhamos várias dificuldades, não tínhamos na década de 90 algumas oportunidades que os jovens têm hoje, principalmente no aspecto educacional, até porque naquele período é que estava começando a haver algumas negociações na geopolítica, de modo que estava sendo negociado algumas coisas com a FHC para que o país tivesse uma educação melhor, para que ajeitasse as questões de financiamento que eles tinham no mercado. E aí que acontece, algumas coisas foram começando a mudar, né? Eu não acho que melhorou muito, mas aumentou o número de universitários. Então, assim, fizeram algumas coisas e tal, e a gente não tinha isso nessa época, né? Então, na época de 90, não era uma coisa muito comum pra gente, pra juventude da igreja. Em relação a trabalho, eu e ela, né, ela trabalhava numa farmácia, a Santa Rosa, que não existe mais, e eu trabalhava no Jornal do Brasil, que estava caminhando para ter uma queda, né, mas assim, na época eu achava que assim, eu estava na melhor empresa do mundo. E aí, nesse caso, até porque eu cheguei lá como auxiliar de serviços gerais e estava já na área de televendas, né, num espaço mais ou menos coisa de uns 3 anos. E aí eu pensei, bem, na época, o salário sem meta era 400 e pouco, 1996, né? Era 400 e pouco, batendo meta, dava coisa de 800 e pouco, 1.000 e poucos reais. Então, naquela época, eu pensei assim, posso casar. Só que 12 dias depois de casado, fui mandado embora. Nossa! Né? Então, assim,
do plano a 1000 eu fui pro SUS, né? SUS credo, upa, esse negocinho. E aí, porque o pessoal agora fala, né, que o sistema de saúde, colapso, não sei o que lá, coronavírus. Acho que essa gente nunca frequentou o SUS, porque assim, se ficasse nos corredores do hospital igual a mim, mas em relação a esse caso, a gente, assim, meu mundo caiu, né? Então, aí aquele caso, vender cartilagem de tubarão, Coca-Cola na praia, assim, fui dando meu jeito, dando meus pulos, né? E eu passei a dirigir uma congregação aos 24 anos de idade, com um ano só de casado, né? Gisele com 21, eu com 20. Não, era seminarista, mas o seminário na época não era bem visto pela nata, né, da denominação, porque o seminário era apenas de 2 anos. Depois, né, a coisa mudou e tudo tal, mas naquela época não era. Mas o pastor da segunda igreja em Vila dos Teles, ele me aceitou mesmo tendo na época o seminário era Boas Novas, só tinha 2 anos, né? E me aceitou para dirigir a congregação do DIC. Eu fui. E nesse período só aparecia emprego para ônibus ou mercado. E eu sabia que se isso acontecesse eu teria que sair da congregação e não teria mais como estudar, né? E aí eu fiz uma escolha, mas antes da gente se casar eu falei com a minha noiva, então eu falei, olha, Deus me chamou para o ministério, você tem certeza que quer caminhar com um cara igual a mim e tudo tal? Graças a Deus ela disse que queria, né? Mas assim, a gente vem penando, né, passando algumas dificuldades desde esse período. E nessa situação, a vida ministerial é um negócio meio que assim, hoje a gente está aqui, amanhã está lá, acontece um negócio, acontece o outro, uma porta abre, outra fecha, né? Por que eu estou perguntando, por que eu fiz essa primeira pergunta, pastor? Porque Isaac e Rebeca, antes da gente falar de Jacó, não tem como a gente não falar de Isaac e Rebeca, seus pais, não é isso? Então, Isaac e Rebeca tinham tudo para dar certo, né? Engraçado, né? Isaac era jovem herdeiro de uma grande fortuna, de um futuro espiritual glorioso. Era um homem que temia a Deus. Rebeca era uma jovem fiel a Deus e tinha todos os dotes desejados. Era bonita, trabalhadora, prestativa, amada, decidida e recatada. Os dois tinham virtudes e muitas delas podem ser observadas por todos nós. Porém, eles cometeram erros que foram decisivos para que sua família não terminasse bem. Sim. O que tinha tudo para dar certo deu errado. Deu errado. Hoje nós podemos aprender com os erros e acertos de Isaac e Rebeca. Com certeza. A nossa família tem tudo para dar certo. Só depende de colocarmos em prática os ensinamentos da palavra de Deus. Amém. Então vem a pergunta: o que sua família precisa para dar certo? Ou o que as famílias, né, de hoje precisam para dar certo? Eu entendo o seguinte, a humildade diante de Deus e a humildade diante do cônjuge são marcas fundamentais. Porque qual é, pelo menos, a dificuldade que eu vejo, até mesmo como pastor, quando a gente vai lidando com as pessoas que estão chegando para a vida 2. Às vezes você vai estar orientando um casal que te procurou só por causa da cerimônia. Então é o seguinte, o salão já está tudo certo, a festa está tudo certo, o senhor prepara uma breve reflexão, tá dando para entender? E assim, a geladeira, essas coisas, a geladeira inox já está comprada. Já chega batendo. O salão de festa, né? Sei lá quantos mil. Assim, tá tudo maravilhoso. O pastor está fazendo uma queixa. Mas aí, quando você vai fazer algumas perguntas básicas, você percebe que às vezes a menina ela tem receio do rapaz, tá muito colado com a família, porque tem isso, né? Tem cara que não corta o cordão umbilical. Ou às vezes o rapaz ele percebe que a menina ela tem um modo meio negativo de lidar com a figura masculina. E aí quando você está batendo aquele papo ali, aí dá vontade de você sentar na calçada e chorar, porque você fala assim, peraí, agora
Primeiro que é o seguinte, essa conversa tem que ser uma conversa lá atrás. Segundo, que, peraí gente, ninguém vai tirar o pai da forca. Se for o caso, espera, adia, Isso. remarca, tá dando para entender? Ou seja, alguma coisa do tipo, mas não, tem que ser. E aí, qual é a parte que complica? A gente, basicamente, até porque a nossa sociedade é bastante erotizada, então a gente tem uma fixação com a intimidade física. Só Sim. que é o seguinte, a intimidade relacional é que é um bicho. Porque é aquela situação, digamos que você não suporta a sua mãe reclamando no seu ouvido quando você é solteiro. Aí você pensa assim, vou casar, vai ser minha casa, ninguém vai falar no meu ouvido. Só que você não sabe se a sua namorada vai falar pra caramba igual a sua mãe. E você vai fazer o quê? Dado o caso da mãe, você saiu de casa para casar. E agora, tu vai sair de casa de novo? E aí nessa situação, ou seja, não tem intimidade relacional. Aí aquele caso, por exemplo, a menina sonhou com um príncipe encantado, mas o cara não estuda nem trabalha. Vai começar a ter. Entende? Ou então, de repente, ele é até um cara que trabalha, mas ele não chega junto em casa. É tênisinho caro, perfume caro, tem isso, tem aquilo outro. Só que é o seguinte, ele ainda não assumiu o compromisso de pai. Aí pensa bem, cara, é que nem eu falo com as pessoas quando elas mudam de igreja. Quem você leva para onde você for. Isso. Então o que acontece? Perfeito. Aí nessa situação, o que eu observo, né, nessas situações que a gente vive hoje, a questão da humildade diante de Deus e diante do cônjuge, é porque é o seguinte, peraí, eu posso saber um monte de coisa, mas não sei tudo. Senhor, sonda o meu coração. Eu tô com pressa de casar só porque eu quero dar uns amassos na menina? Tá dando para entender? Eu tô com pressa de casar porque eu não suporto o meu pai. Eu tô com pressa de casar porque eu já tô com mais de 30 anos. Eu tô com pressa. Qual é o motivo de eu querer tanto casar a ponto de não parar para pensar se eu estou construindo uma casa sobre a rocha? Então eu percebo que assim, as pessoas elas não terminam mal porque. Entende? Porque. Na verdade começou mal. Isso, porque acontece. A burdoada, todo casal vai ter. É como, por exemplo, eu acabei de dizer, a gente com 12 dias. E a gente está indo para 23 anos. Então o que acontece? Assim, por exemplo, observa bem como é que são as coisas. E a gente, é interessante, né? Porque às vezes a gente está indo para a congregação, tá boiando um cara no Rio, 1 ano de casado, a menina com 21, eu com 23, tá com 24, né? entende? Sim, claro. Hoje em dia, se você observar, né, um cara de 23, 24 anos, ele é visto como menino na igreja. Sim. A mãe chama ele de garoto. Entende como é que é o negócio? São os caras que não têm responsabilidade para nada na igreja, na maioria das vezes. Então, e a gente já estava casando. Tá dando para entender? Então, aí o que acontece? Aí, numa situação dessa, essa questão da humildade é o seguinte, peraí, o meu pastor não é só o cara para estar lá na frente fazendo um ritual, ele tem uma estrada antes da gente. Tem uma vida. Ou seja, ele pode orientar a gente na Bíblia, pela caminhada que ele tem de Bíblia que a gente ainda não tem. Ele pode bater um papo com a gente sobre experiência, que mesmo que ele não tenha muita experiência, ele tem muitas experiências, porque ele lida com muitos casais na igreja. Ou seja, a gente podia estar trocando uma ideia com ele desde antes do namoro. Desde antes do namoro, entende? E a humildade diante do cônjuge, que é o seguinte, cara, peraí, Deus só fala comigo, Deus não fala com a minha esposa? E aí é aquele caso. Não sei como são os outros homens, mas pelo menos os homens que eu conheço, geralmente é assim. O cara não é de dar muito pitaco, deixa a mulher resolver o negócio lá e fica na dele, porque ele quer paz e sexo, né? Então ele deixa pra lá. Mas a maioria das mulheres, elas têm a tendência de dar o pitaco. E aí, muitas vezes o cara tá fazendo um negócio e fala, mas você vai fazer isso mesmo? Você vai virar mais pra esquerda? Vai virar mais pra direita? Aí nessa hora, muitas vezes o cara faz o quê? Eu sou homem, eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou aquilo, tal. Quando, por exemplo, tudo bem, ele pode estar chateado de ela estar sofrendo de simitidez aguda. Tudo bem, eu até entendo isso. Só que é o seguinte, com um pouquinho de humildade, podia ajudá-la a perceber o seguinte, pô, eu posso estar errado, e 2, Deus pode estar usando a minha esposa. O inverso também.
E eu vejo que na maioria das vezes a gente, quando casa, a gente é tentado o seguinte, por exemplo, é como se eu estivesse casando comigo mesmo. O outro é alguém que eu quero para fazer sexo, é alguém que eu quero para arrumar a casa, é alguém que eu quero para trazer o dinheiro, para fazer as compras, mas eu estou casado comigo. Quando eu quero sexo, quando eu quero televisão, quando eu quero não sei o que lá, é como se assim, eu vivo sozinho com uma outra pessoa. Aí, desculpa, você pode estar dentro da igreja, você pode ser membro da igreja, você pode cantar hino, você pode ler Bíblia, você pode saber versículo de cor. Mas você não vai conseguir usar. Perfeito. Então, enquanto Raquel permaneceu estéril, e aí a gente já entra em Jacó. Eu entro agora em Jacó. Beleza. Depois dessa questão de Isaac e Rebeca, eu achei interessante porque vai se ter 2 filhos, né, ou mais, né? E essa questão, falta também diálogo entre eles. Rebeca não conversa com o esposo, né? Tem a promessa, é isso, e aí passa por cima, não é isso? Eu estou certo ou errado? Estou mudando as histórias. A parte complicada é a tal da predileção. Igualmente. Eu vou chegar lá, essa parte. Eu acho que a gente vai conseguir chegar nessa pergunta aí. Mas aí a gente chega aqui, eu chego em Rebeca e Raquel, e a gente vê que Jacó, né, casa, a gente tem toda aquela história dele, né, com Raquel e Lia, né? Lia? Raquel e Lia, né? Irmã dela. E as concubinas Bilha e Zilpa. Mas Raquel era estéril, Lia, né, deu à luz ao filho primogênito de Jacó, chamado Rúben, seguiu-se o nascimento de seus 11 filhos de Lia, Raquel e suas 2 servas. Esses filhos seriam os primogenitores das 12 tribos de Israel. A minha pergunta é a seguinte: como lidar, como aconselhar e lidar com a sua amada quando esta não consegue engravidar? Eu me sinto muita vontade para falar sobre isso, porque apesar de nós termos 22 anos de casado, nós temos um filho de 2 anos. Imagina como é que é a minha vida com 46 anos de idade com um moleque de 2 anos em casa, né? 2 anos? 2 anos. Nossa! 2 anos. E aí, nesse caso, por exemplo... Leonardo Iraguchi. Jesus. Mestre. E aí, tá sempre aqui com a gente também. Ah, legal. Mestre, professor de seminário. Ih, Jesus, tem gente nesse nível aqui. Oh, meu Deus, esse garoto aí é fantástico. Aí, nesse caso, o que acontece? A gente, por exemplo, quando se casou, eu até brincava dizendo que eu queria ter 11 filhos. Oxi, exatamente. Eu não sabia como era criar pô. Era bom querer 11, né? É fácil. Aí nesse caso, o que aconteceu? Os primeiros anos, obviamente, a gente tinha decidido não ter filhos porque a nossa vida era uma vida difícil, né? Era uma vida puxada. E aí onde é aquela questão do planejamento, assim. Dentro do que a gente podia decidir, a gente sabia que não dava para ter filhos. E aí, até que chegou os 10 anos de casado, e a gente percebeu o seguinte: olha, a situação financeira não melhorou, mas a idade está chegando e daqui a pouco, assim, dinheiro a gente tem até os 90 anos para ter, filho não. Então a gente pensou, vamos ter filho assim mesmo. Só que aí nada. E aí passou 11, 12 anos, 13 anos, e aí nessa situação o que aconteceu? Ela procurou médico e tudo tal, até que a médica chegou para ela e falou para ela conversar comigo. E aí eu fui procurar, eu tinha um problema de varicocele, fiz uma cirurgia e depois de 3 ou 4 anos mais ou menos, quando eu nem esperava mais, minha esposa engravidou. E aí, qual é a parte complicada nesse processo? Ninguém olha para mim, né? Todo mundo acha que é ela que tem problema. Sim. Então, toda vez, já teve situações, até mesmo, eu lembro de uma situação que eu fui pregar numa igreja e aí nisso, o pastor não sabia do nosso problema e falou, eles têm 15 anos casados e ainda não tem um filho, olha, vamos arrumar uma criança e tudo tal. Só que assim, ele falou na boa intenção. Só que qual foi o problema? O problema todo é que assim, nesse caso, que assim, pra gente era um negócio caro.
E aí, como eu sabia que eu que tinha o problema, e eu sabia que ficava na conta dela o problema, antes de terminar a mensagem, eu dei uma palavra para a igreja sobre o que aconteceu com a gente. Depois o pastor até pediu desculpa para a gente, na frente da igreja e tudo e tal. Aí, aquela situação toda, disse que ia orar por nós, a igreja orou por nós. Mas assim, onde eu quero chegar com isso? Eu entendo que a parte mais complicada não é o estigma, a parte mais complicada não é a reputação, a parte mais complicada é até que ponto você é alguém que pode declarar: o Senhor é aquele que me pastoreia e eu não vou sofrer carência nenhuma. E aí onde está a questão? Está dando para entender? Porque é o seguinte: tudo aquilo que eu não tenho, Deus é para mim. E aí, aquele caso, e uma coisa que, por exemplo... Isso aí. Tudo aquilo que eu não tenho, Deus é para mim. E aí, nesse caso, eu não sei se dá para perceber que essa parte, para mim, na igreja de hoje, é que eu confesso, como pastor, eu fico com o coração apertado, porque os crentes de hoje me lembram, assim, as pessoas que não são crentes, né, que são bombardeadas, como dizia Marx, né, pelo fetiche da mercadoria, aquela coisa assim: se eu tiver isso, eu vou ser isso, se eu tiver aquilo, eu vou ser não sei o que lá, e projeta muitas vezes o seu sentimento de ausência como se assim: se eu tiver um filho, eu vou ser feliz. Aí legal, aí o filho vai para a boca de fogo, e aí? Ou então o filho é atropelado, o filho tem leucemia. Como é que você vai pegar a sua alegria e projetar e botar esse fardo nas costas de uma nova vida? O meu filho vai ser quem ele for ser. Eu quero ser pai, eu quero amá-lo, pegá-lo no colo, abraçá-lo, dizendo que eu amo. Beleza, mas agora se eu ficar naquela coisa assim: meu filho vai ser juiz federal, meu filho vai ter uma Harley Davidson, o meu filho vai ser pastor igual a mim, ou então meu filho não vai ser pastor. Ou seja, gente, pelo amor de Deus, não! E aí eu vejo que, qual é a parte complicada? O cara casa com a mulher, mas não casa com a mulher. Ele casa com uma mulher da cabeça dele. E aí complica. Porque aquele caso, a minha esposa, ela pode ser uma mulher maravilhosa, mas ela não é a mulher ideal. Entende? E detalhe, é bom frisar que é o seguinte: se a gente for falar de idealismo, nem eu sou o Roberlan ideal. Eu, por exemplo, para você ter uma ideia, eu tenho um planejamento de 10 anos, de 5, de 1 ano, 6 meses, mensal e semanal. Jesus. Aí eu digo para você, por exemplo, quando eu chego no diário, tem coisa que não dá. Por exemplo, estava planejado hoje acordar 5 para as 6, acordei 7h30. E aí eu fui cortando aqui, esticando ali, esticando lá. A vida é assim. Aí o cara vai e projeta na mulher que ela vai ter filho. Ele casou com ela ou ele casou com a paredeira? Entende? Eu entendo que é essa. Aí eu lembro de quando Raquel fala para ele. Eu não sei em qual contexto que a Fernanda Brum criou aquela música Dá-me filho se não morro, mas eu sei que Raquel não está falando para Deus, está falando para Jacó, né? E ela fala assim: dá-me filhos. Ele fala assim: eu estou no lugar de Deus para te dar filho? Não, porque o homem tem disso, né? Quando ele sabe que ele não tem como, quando ele sabe que ele não tem como suprir, ele fica com raiva, né? Eric Crabb fala nisso no Silêncio de Adão. É aquele caso: tu não tem dinheiro, a mulher fala assim: acabou o gás de novo. Ela tá certa, acabou o gás. Mas como você não tem dinheiro, você fica com raiva, entendeu? E aí Jacó ficou com raiva. Ou seja, Jacó mesmo, ele não estava projetando em cima dela, mas ela não estava aguentando a pressão do estigma que a sociedade colocava sobre ela. Que imagina, se hoje já se coloca essa pressão. Bota milhares de anos aí para você ver. Jesus, eu falei para vocês que o cara era bom. Pro homem era bom, ó. Cara, ó, pastor, me perdoa. Perdoa o cara aí. Relaxa, mano. Pastor, vamos lá. Qual daria para que a rivalidade não encontre lugar nas famílias? E aí o senhor sabe do que eu estou falando. Sim, claro. Nós estamos falando de Jacó e Esaú, tá, irmãos? Então, você que de repente aí não tem muito contato aí com a Bíblia aí, nós estamos falando dessa rivalidade aí. Eu entendo que boa parte da problemática ali não reside necessariamente nos irmãos.
Até porque, querendo ou não, eu lembro muito de uma frase, eu já ia falar ali de... Desculpa, deixa eu consertar aqui. Não falando de Jacó e Esaú, não. Estamos falando dos filhos de Jacó, né? José e os seus irmãos que vendem e tal. Sim, embora o problema de Jacó é um reflexo do problema de Isaac também, se você observar. E aí, como eu ia dizer, geralmente a gente cita eles de Regina, mas a letra de Belchior, quando fala que a minha dor é perceber que apesar de termos feito tudo que fizemos, ainda somos os mesmos e vivemos como os nossos pais. E qual é a parte complicada? O meu filho, ele não é apenas alguém que veio ao mundo, ele nasceu dentro de uma trama. Eu, por exemplo, tenho a minha insegurança, a minha incerteza, meus sonhos, minhas frustrações, minha esposa idem, nós temos as nossas dificuldades, nós temos a nossa competitividade, nós temos um monte de coisa, e ele está crescendo nesse negócio. Então ele não vai pegar apenas o discurso elaborado. Olha, Deus criou o céu, a terra, parará, parará, que nem toda noite eu conto para ele. Era uma vez um menino chamado Roberlan, Deus colocou ele na barriguinha da mamãe, e a barriga foi crescendo, 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 e aí aí ele nasceu, aí nasceu. Então o que acontece? Essa é a parte consciente, mas tem o currículo oculto da parada, que ele está aprendendo. Outro dia estou eu enfiando o dedo no nariz, aí minha esposa me cutuca e fala assim, olha o seu filho, 2 anos, estava com o dedo no nariz. Aí eu falei assim, meu filho, me perdoa, né? Desculpa de falar esse exemplo logo aqui, mas assim, o que eu estou querendo dizer é que assim... Pastor, Neil Barreto, ele diz assim, ele contando uma história uma vez pregando, aí ele fala assim, irmãos, todos nós metemos o dedo no nariz, né? Mas o pior lugar para se meter o dedo no nariz é quando você está dirigindo e você esquece que a janela está aberta. E aí de repente você olha para o lado, tem alguém vendo, né? Aconteceu já comigo. É constrangedor, gente. E aí, observa bem como é que são as coisas, assim, trazendo para esse contexto, né, da competitividade, a gente percebe que assim, Jacó competia com seu irmão. Jacó cobiçava algo que não era dele. E aí, detalhe, por exemplo, Deus tinha dado uma palavra de que ele receberia. Logo, Deus não precisava que ele fizesse algum trambique. Sim. Então, observa bem como é que são as coisas. Mas havia aquela rivalidade. Mas essa rivalidade não é uma rivalidade só deles dois. Primeiro que é o seguinte, Esaú se sente o quê? Eu sou o descolado, né? Então a gente percebe que assim, sou melhor que você, eu sou o cara, entende? Eu sou o cara que... Eu mereço. Eu sou o cara que luta MMA, eu sou o cara que pega as garotas, eu sou o cara que anda de moto, eu sou o cara que faz o que acontece. Você não, você é um nerdzinho que fica em casa, tá entendendo? Aí você vai, fica vendo série. Então aquele negócio todinho, aí qual é a situação? Eles tinham uma dificuldade, mas a dificuldade não é deles. O pai tinha predileção por outro. Imagina, o patriarca, o pai, o cara da situação, tem preferência por um filho. Como é que fica o outro? E aí a mãe, né? É claro que as mães que estão assistindo não me ouçam agora, que todas elas dizem que amam os filhos igualmente, né? E aí nesse caso, eu só comecei a dizer que discordo disso. Tá quente, Leila, tá quente. Aí nesse caso, por exemplo, a mãe tinha predileção pelo outro filho. O que Jacó faz? Absorve isso do currículo oculto, leva isso, tanto que é que depois ele fica mordido com José, porque José também dá preferência para o filho caçula. Então, observa bem o quanto a gente absorve as coisas sem perceber. Sem perceber. Por que na Copa do Mundo você tem brasileiros jogando lixo no estádio do seu país e você tem japoneses catando lixo do estádio do outro país? Formação. Então, observa bem. Aí, diante de uma situação dessa, você vai vendo que Jacó leva isso também, né, pro trato com seus filhos. A gente até entende. O Labão dá um balão nele. Ele queria Raquel, ele não queria Lia. Mas os filhos não têm culpa disso.
mesmo que ele tivesse uma propensão a gostar mais do filho da esposa querida, ele precisava entender que aqueles outros filhos eram gente. E aí, observa bem como é que são as coisas. É muito fácil você ficar com bronca dos irmãos de José e ver José como o coitadinho da vez. Mas agora, quem arrumou aquele problema não foram os irmãos de José. Os irmãos de José, eles reagiram àquele estímulo. Não estou dizendo que eles não poderiam ter feito outra escolha. Só estou dizendo que assim, eles reagiram. Já estava com o campo para trás, né? Aí nesse caso, eles reagiram a um estímulo que poderia ser diferente se os pais, o seguinte, olha, lembrando do MC Marcinho, já viu que eu tenho uma cultura ampla, né? Nem melhor, nem pior, apenas diferente. Então o que acontece? Esse aqui é bom de bola, esse é bom de música, esse é bom de literatura, entende? Esse aqui é bom de culinária, esse aqui é bom de atividade física. Então, assim, e não necessariamente, olha, você tinha que ser igual ao seu irmão. Então eu acredito que esse tipo de coisa, sabe, eu acho que tem pai que de repente pode fazer isso tentando estimular, mas assim, só faz o cara pensar assim, eu sou uma bosta mesmo, eu sou isso, eu sou aquele aquilo, que não consegue, né? Ou então, eu vou provar para todo mundo que eu posso, e aí, que eu vou conseguir, e aí nessa daí acaba gerando um conflito entre os filhos e pode criar até mesmo, não só uma rivalidade, mas também ciúmes. E aí eu pergunto, como o pai lida com o ciúme dos filhos? Você só tem um. Isso. Né? Mas eu sou o caçula de 6. Seu caçula de 6. E como, filho de militar, nascido na época de militar, que conheceu o governo João Figueiredo, então a autoridade era um negócio sério lá em casa. Né? Não sabia. Aí o que acontece? Cuidado, não fala. A minha. Mas com a idade que eu tenho, dificilmente. É mais fácil o pessoal ter metade da minha idade. Eu falo. E aí, em relação a isso, aí mais uma vez a questão da formação. A respeito desse assunto, minha irmã, 2 anos só acima de mim. Se minha mãe e meu pai não estivessem em casa, ela era responsável. Hoje seria abandono de incapaz, mas agora minha irmã com 10 anos, ela me olhava. Quando ela estava com 12 e eu com 10, ela me olhava. Quando ela estava com 14 e eu com 12, ela me olhava. Não tem essa. E ai de mim, se fosse bater de frente com ela. Entende como é que é o negócio? Então é esse tipo de situação que assim, aí eu volto a falar sobre a formação. Existia ciúme, então. Quer dizer, existia, não existia. O que acontece é que é o seguinte, a gente não era muito amamãezado naquele tempo. A gente, por exemplo, não tinha brinquedo, a gente não tinha as coisas, a vida era puxada. Se a gente não era amamãezado, imagine José e Está dando para entender? Então, o que acontece? Em relação a essa situação, eu observo o seguinte, cara. Desculpa te chamar de cara, né? Então, se você pedir desculpa é porque parece que é, né? Aí pode chamar. Então tá. Aí, em relação a isso, eu não sei se dá para observar que, assim, quanto à questão de eu ser o caçula de 6, a gente vai reparar que tem aquela coisa de você querer ser o que o outro é. Por exemplo, o que eu queria? Eu queria ser o mais velho. Isso eu queria, entende? Porque eu queria ser o cara que botava a ordem na casa. Chamava atenção. Mas eu só era o caso que batia continência. Pra que era 2 anos mais velha, pra que era 4 anos, pra que era 6 anos, ou seja, eu só batia continência, era o caçula, entende? Então quando eu era pequeno, era o mais fraco. Quando eu fiquei maior, era o mais novo. Entende? José pra mim era caçula. Mas aí é que está a diferença. José era tratado com diferença. Essa questão é que é o problema. No contexto lá da minha família, não tinha essa questão. Sobrava para todo mundo. Entende? O que eu, por exemplo... É mesmo? Nesse caso, não. Entende? Não tinha um carinho maior com o caçula, não? Olha, minhas irmãs mais velhas falam o seguinte: todos nós somos ungidos, mas o Roberlan é lambuzado. Então... Eu acho que não, então, mas elas achavam que sim. Então, aí o que acontece? O ciúme tá aí. Deu pra perceber? Então é um tipo de situação, mas o que eu percebi ali? Que eu tinha que atender aos mais velhos
e os mais velhos tinham que tomar conta de mim. Essa cobrança, por mais que deixasse a gente chateado, eu entendo que era uma cobrança salutar. Pô, ele é teu irmão mais novo. Você é o mais, quem é o mais velho aqui? Então você é o responsável, cara. Ou então ele é seu irmão mais velho. Não interessa. Esperasse eu chegar e me contasse. Ele falou, ele está falando meu nome. Atende o cara. Quando eu chegar a gente conversa. Então, onde eu quero chegar? Para mim isso é diferente de que eu vou dar uma porção de comida maior para o caçula, eu vou dar uma roupa de marca para o caçula, eu vou fazer não sei o que lá para o caçula, pelo amor de Deus, cara. Entende? Esse tipo de situação, assim, só trouxe dor, só trouxe ferida. E eu falo até isso no meu livro, que eu trato só sobre José, não trato sobre todo mundo, mas eu pego um pouco dessa palhinha da família de Jacó, para assim, não justificar o que os irmãos dele fazem, não justificar, também tirar aquela auréola de sobre José, porque até que ponto, quando ele conta as coisas dos irmãos, ele só conta, ou ele faz aquilo que geralmente até filho faz quando o pai chega em casa. Pai, sabe a mamãe? Novo ele, entende como é que é o negócio? Novo, era jovem. Tá dando para entender? Então, aí o que acontece? Uma criança. Aí pensa bem o seguinte, numa situação como essa, ele vai, entrega os irmãos, ele é tratado com diferença, seus irmãos já estão ressentidos, devem escutar a mãe lamuriar alguma coisa, porque é a mãe preterida, né? E aí nessa situação toda, você ainda tem o caso quando ele conta o sonho. Aí o caldo entona. Então, é uma série de situações que eu entendo que dá pra gente aprender. Com os pais, para não tratar os filhos com diferença, e com os irmãos, que é o seguinte: não me interessa se meu pai é cachaceiro, é meu pai. Não me interessa se minha mãe é prostituta, é minha mãe. E o fato deles fazerem coisas erradas não justifica eu fazer coisa errada. Até porque se eu sei que está errado, peraí. Ah, mãe, você fumou e está dizendo para eu não fumar? Ô animal, já que a sua mãe fumou e está tendo problema de saúde, está dizendo para você não fumar, você acha que está sendo malandro porque está fumando só porque ela fumou? Atende, pelo amor de Deus. Ela acabou com o pulmão dela, você acha que você tem que... E ela está te dando bizu, cara. Entende como é que é o negócio? Está te mostrando. Por isso, obedecei vossos pais, porque é justo, eles chegaram primeiro, tomaram o bordoado da vida. É aquele caso, minha mãe tem vários filhos, é o cadinho de um, cadinho de outro, tudo tal. Aí ela tá me dando dica, namora direitinho, tudo tal. Quem é a senhora para me julgar? É burro. Eu sou aquela que já quebrei a cara várias vezes. Pô, cara, tu tá tendo essa infância, essa adolescência difícil por causa disso. Tu vai pegar o mesmo caminho? É burro. A Leila está falando assim, verdade, hoje com 18, 20 anos, acham-se novos para a responsabilidade. Aí eu volto a dizer, por exemplo, na minha infância, eu lembro que com 8 anos de idade, Rua Genaro Lomba, no centro de Caxias, Rua da Antiga Lubene, Magal, né? E aí nisso, do Safradisco. Nessa rua tinha uma avenida de casa, né? Que o pessoal chamava de cabeça de porco, porque eram quartinhos com um banheiro do lado de fora, né? Era a avenida onde morava o João do Gato. E aí nesse caso, tinha alguns rapazes que eram militares que alugavam esses quartinhos. Imagina, um cara de 18 anos, tá com o turno engraxado, farda engomada, tudo direitinho, com cabide lá pendurado. Eu lembro, 8 anos de idade eu vi um negócio desse. Hoje um cara de 30 anos não tá maduro para casar. Hoje um cara de 40 anos... Teve um que foi expulso da casa do pai, né? Ela fala assim, ó, deixa o nome do seu livro com o William. Eita, Jesus. Fala. Entre os sonhos de Deus e as realidades humanas. Ela vai estar com a gente aqui. Eu tenho esse livro em PDF na Hotmart também. Então, pastor, como lidar com a mentira dos filhos quando você não sabe e quando fica sabendo de toda uma história, tudo já se desenrolou? Ou seja, como lidar com a mentira dos filhos e só ficar sabendo dela 22 anos depois? Eu entendo o seguinte, né, cara?
como eu posso dizer? Primeiro que perdoar, pelo que a gente aprende como cristão, é decisão e não sentimento. Por exemplo, eu ficar magoado com você é sentimento, mas eu cancelar a vida e seguir em frente é decisão. Eu não estou dizendo que eu vou falar assim, ó, a vida segue e não vou sentir mais nada. Só que eu vou trabalhar o meu pensamento para não alimentar um sentimento e ficar me destruindo por dentro. E aí eu entendo que isso não é nem só para o filho, é para qualquer outro tipo de traição, seja conjugal, seja em relação à questão dos filhos, seja em relação à questão dos próprios pais. É como aquele caso, meu pai podia ter feito mais por mim e não fez. Minha mãe poderia ter feito mais por mim e não fez. Tá, mas a vida já passou. Você vai ficar estacionado lá, naquela terça-feira de 1978? Não vai adiantar isso. Então eu entendo que, caramba, não devia ter feito, mas a vida segue. E eu entendo que assim... E José dá esse exemplo. Exatamente. Aquela José questão... dá esse exemplo de a vida segue. Entende? Eles me traíram, eles fizeram o que eles fizeram, eles me magoaram, eles me entristeceram, mas ou eu caio nessa cadeia e fico com isso na minha cabeça, ou eu dou a volta por cima. Esse é o caso. Por exemplo, a vida dá limão para todo mundo. Você pode escolher fazer uma limonada e ainda fazer um dinheiro com ela, ou chupar o limão e ficar reclamando. O mais interessante, né? Ele decide não só por seguir a vida, mas também por perdoar. Avisa para o pastor Léo Távora que eu não cheguei a ganhar a caneca. Olha o ciúme, olha o ciúme. Ele nem ouviu você falar que estava me dando. Olha só, rapaz. Você conhece ele? Conheço. De grupo de WhatsApp. A gente nunca se viu pessoalmente. O pastor Léo Távora era fantástico, rapaz. Psicólogo. Olha lá, eu quero uma caneca do Casais Saudáveis. Ciumento. Eu vou te dar uma pessoalmente. Já falei contigo isso. Né? A Leila não ganhou ainda, né? O Augusto não ganhou ainda. Eu queria dar para todo mundo, mas calma que ela vai chegar aí. Vai chegar via Sedex não, vai chegar, vou te entregar na mão. Mas essas duas aqui é só da mesa. Né? Tem que explicar. A gente não está abrindo mão dessas duas canecas aqui de jeito nenhum. Se eu abrir, eu fico só com uma. Aí vem mais um convidado, acabou. Ainda bem que você explicou direitinho para o moço. E aí, nesse caso do perdão, é o que eu estou dizendo, assim, Jacó ele tem uma tirada fantástica, que é o seguinte: acima... O Léo é pastor da Batista. Isso, eu sei. E nesse caso, só que ele é Rio de Janeiro, né? Não, tá lá em Irajá. Então, Rio de Janeiro, eu sou Baixada Fluminense. Aí nesse cara, não, mas ele estava aqui em São Mateus. É mesmo? Então, já foi pro Rio de Janeiro, cada uma. Depois de São Mateus com o pastor Charles Henrique, né? Depois foi lá para Realengo, agora está em Irajá. Aí, olha aí. Então, o que acontece? Estou contando tua vida aqui, né? Meu Deus. Eu só conhecia de WhatsApp. Aí, nesse caso, o que eu percebo, William? Que em relação a essa questão do perdão, é aquela ideia de que há um Deus no céu. Eu, por exemplo, quando eu estou no meu momento de gratidão, eu tenho costume de dizer, né, que eu sou grato, né? Eu sou, sinal que está ouvindo, hein? Aí eu tenho costume de dizer, eu sou grato pelos meus amigos, mas também sou grato pelos meus inimigos. Eu sou grato pelas pessoas que torcem a meu favor, mas também sou grato por aqueles que torcem contra. Eu sou grato por aqueles que celebram. Por exemplo, vou pegar uma coisa simples. Quando você me passar o arquivo desse vídeo, é uma das melhores filmagens que eu fiz. Eu tô até marrom, entendeu? Tô claro, iluminação boa, tá um negócio fenomenal. Aí acontece, observa bem, tem gente que olha para um negócio desse e fala assim: pô, parabéns, pastor, você merece, não sei o quê. Mas aquela câmera ali não é igual, assim, sabe? Então, assim, eu sou grato por essa gente também. Por quê?
Porque todas elas estão debaixo da mão poderosa de Deus, que tem uma história para a minha vida, e que tudo aquilo que fizerem contra mim só vai servir para deixar o projeto mais elaborado. Entende? Então José tinha essa consciência de que é o seguinte: não foram vocês, foi Deus que me trouxe para cá, para eu preservar não apenas a minha vida, não apenas a vida de vocês, mas preservar a descendência, preservar o Egito, preservar a nação. Então é essa coisa que é o seguinte: é importante a gente olhar e verificar que a história da nossa vida, seja por exemplo um maltrato, um abuso, uma indiferença, seja o que for, tudo isso é útil, pelo menos no meu caso, até mesmo para o ministério. Quando, por exemplo, eu vejo alguém passando por uma situação, eu posso ter empatia. E aí, voltando para a minha leitura ampla, eu lembro de Capitão América. Quando o camarada vê aquele cara magrinho, já citou Marcinho, já citou Belchior, agora é Capitão América. Aí nesse caso, por exemplo... Não chega para lá não. Tá. Em relação a isso aí... Filmar vai por água abaixo. Opa! Aí aparece você no meu vídeo. Então, nesse caso, por exemplo, quando um cientista fala, o bom de ele ser um camarada franzino que está mudando, um camarada fraco que está ficando forte, é que ele vai ter compaixão. É alguém que, quando olhar o outro, olhar o mais fraco, sabe o que é estar lá. Entende? Então, hoje eu consigo entender um pouquinho, né, o porquê de passar por algumas situações. Ele vai ser arrogante, né? Tá dando para entender? Então é como, por exemplo, quando eu brigo com meu filho. Meu filho, quando chora, corta o meu coração. Só que é o seguinte: o bule de água quente não vai ter misericórdia dele. A energia elétrica na tomada não vai ter misericórdia dele. O cachorro, o pitbull que estiver na rua, não vai ter misericórdia dele. Você quer dizer com isso que José perdoou os seus irmãos porque ele já um dia foi fraco como seus irmãos estavam fracos naquele momento? Eu entendo, no final, claro que eu não vou dizer que José é calvinista, mas assim, porque tem gente que vê comunismo em Jesus, gente que vê calvinismo no Antigo Testamento. Você fez toda essa comparação muito bonita, eu gostei disso. Porque ele sabe o que é estar do outro lado. Exatamente. E tem... A gente aprende aí, né? Agora que eu sou governador do Egito, eu posso acabar com vocês, que foi o que os irmãos dele pensaram. Fizeram. Por quê? Porque quando eram os irmãos mais... Aí eu lembro de uma frase... Era mais forte, era isso. Minha falecida mãe tinha uma frase que dizia: o mau julgador por si julga. Então é aquele caso. Vou escrever para você: o mau julgador por si julga. E aí, é como, por exemplo, quer ver uma coisa interessante? Tem aquelas pessoas que acham que o pastor tem a vida boa, que ele não faz nada para ninguém, que ele a vida dele é ficar dormindo e comendo, e chega lá de noite, abre a boca e começa a falar. Aí, sabe o que a gente percebe? Que essa pessoa, se fosse pastor, viveria assim. Então ela acha que pastor é assim. Ela não sabe o que é, de repente, um pastor ficar até meia-noite, 1h da manhã atendendo alguém. Todo dia tem que ir no enterro, mesmo sem querer ir. Mesmo sem querer ir. Imagina, eu estou outro dia, vou pregar porque existem açoites e açoites. Eu falei: para tudo. Açoites e açoites, como é que é esse grau de açoite depois da morte? Aí dá nó. Então o que acontece? Não preguei essa mensagem. Aí, em relação a isso, eu não sei se dá para perceber que assim, o cara, como ele é um malandro, ele é um preguiçoso, ele, por exemplo, trabalha porque tem que trabalhar, não tem paixão pelo que ele faz, ele acha que o pastor não é ele. Ou então, por exemplo, o pastor que acha que o cara vai dar uma rasteira nele. Ah, sim, entendi. Você acha, né? É que nem a mulher que pega o marido da outra, aí depois que ele está com ela pensa que alguém vai fazer a mesma coisa que ela fez. Então é um tipo de situação que assim, os irmãos de José pensaram: ele agora está tendo a chance que a gente teve. Ele agora tem mais poder do que a gente tinha. Ele agora vai fazer muito pior do que o que a gente fez. Só que José não era igual a eles. E José conseguia ver um plano, alguém maior. E aí, tá dando para entender? É aquela questão de que é o seguinte: o que eu aprendi com as pessoas que me perseguem, ou que me odeiam, ou que me fazem mal?
que essas pessoas, elas acham que eu sou a causa da infelicidade delas. Então, ou seja, elas ainda não perceberam que elas são infelizes. E elas só estão colocando o meu rosto nesse problema. Quando eu sair do circuito, elas vão eleger outra pessoa e vão viver assim até o fim da vida. E aí eu pergunto, vale a pena eu carregar minha vida com esse negócio? Não, eu vou dar graças a Deus que eu saí do caminho dessa raça. Deu para entender? Então José, ele tem aquela ideia de que é o seguinte, olha, eu faço parte de um plano. Entende? Eu faço parte de um plano. Gente, pastor Léo, estou igual aos filhos de Jacó, com o Senhor. Faz isso não, mano. Bem-vindo, Anderson Alves. Leila, obrigado. Aleluia. E eu vou para a última pergunta. Eu tinha mais duas, vou fazer só mais uma. Ah, perdão, me estendo, rapaz. Olha, eu sou 45, pastor, a gente começa 5h30, 1 hora de live que a gente faz. Né? Mas aí a gente, como começou, a gente sempre começa 5h40, a gente vai até 40, né? Perfeito. Então 45, a gente está passando 5 minutos. Se o senhor for rápido nessa pergunta aqui, beleza, dou 2 minutos para o senhor nessa daqui e 2 minutos na outra. Resposta 3 de. para um, 3 para outra. Resposta de dura de polícia. Não, tem mais Vamos duas lá. perguntas. A venda de José foi a razão de toda a família de Jacó não perecer pela fome. Ou seja, a mentira, o rancor e a raiva de seus irmãos se justificam? Eu digo não. Da mesma forma com a história de Jacó e Esaú. Deus não precisa do meu trambique para concluir os seus planos. Deus não precisa do meu trambique para concluir os seus planos. Deus daria um jeito. Deus daria um jeito. Exatamente. A Leila está dizendo, não podemos mudar nossa essência devido à maldade de outras pessoas. Exatamente. Exatamente. Essa é a questão. Entende? Então, em relação a isso, como eu ainda tenho um pouco ainda de minuto, né? Era 2 minutos. Então, eu olho para a situação e eu vejo que assim, por isso, voltando à questão do meu livro, entre os sonhos de Deus e as realidades humanas, que assim, Deus tinha algo para realizar, mas Ele tinha algo para realizar no contexto da humanidade. E no contexto da humanidade é mais ou menos assim. A gente tem, por exemplo, um oftalmologista que percebe que há uma composição nova de vírus, e aí ele começa a alertar a nação, ele é ameaçado, ele é preso, morre contaminado com esse vírus, que todo mundo nega que existe, e aí nessa brincadeira, quando ele descobre, o vírus já está avançando lá, e aí ele é preso, ele morre, no final do ano, depois dele ter descoberto, depois dele ter sido preso, depois dele ter sido morto, que o governo chinês diz que, existe coronavírus, nova versão. E aí acontece, nessa brincadeira, já teve chinês que foi para tudo quanto é canto do mundo, e gente que foi para a China. E aí o que aconteceu? Aí vamos lá, fevereiro, tem carnaval. E aí nessa brincadeira o que acontece? A gente tem isso daí. Observa bem que assim, essa é a nossa realidade. Esse é o mundo que a gente vive. Essa é a humanidade onde o povo de Deus vive. E a gente precisa entender que bem sei que tu pode e nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Deus tem um plano para realizar na minha vida, nesse contexto. Perfeito. Eu termino perguntando, é possível a família começar bem e terminar mal? Na verdade são várias perguntas, né? Sim, então eu digo sim. É possível começar na dependência de Deus e perder o temor de Deus no meio do caminho? Sim, também. É possível harmonia e terminar com feridas e mágoas? Sim, também. É possível construir uma família dentro da vontade de Deus e destruí-lo com as próprias mãos? Sim, também. Quer comentar essa última? Bem, observando que eu tenho meus 2 minutos, eu respondi objetivamente. Lembra da dura de polícia? E aí nesse caso, você não pode florear muito não. E aí em relação a esse caso, o que eu, por exemplo, observo aqui? Que a gente, diante... Pastor Josimar, graças a Deus, pastor Josimar, obrigado.
Prazer ter o pastor aqui. Inclusive, o seu nome está na nossa lista. O senhor veio aqui conversar com a gente também. Em breve estarei entrando em contato. E aí, por exemplo, em relação a essa questão, eu... Pastor Josimar, pastor da Igreja Batista Memorial. Exatamente. E em relação a... Nós somos membros da mesma igreja. A esse caso, o que eu observo? Davi corta um dobrado, sofre igual charuto em boca de bêbado. Salomão, ó, na maisena. Interrompido. Vai? Continua falando. Pode? Pode. Ah, então tá bom. E aí... Deve ser a internet. É? Voltar. Então, a gente, por exemplo, vai observar que Davi, ele sofre igual charuto em boca de bêbado. Salomão já está naquela situação do tipo, olha, é só céu de brigadeiro. Bicão para frente até o juiz apitar. E aí eu lembro de uma palestra que eu assisti, que o tema da palestra era terminar bem. E aí nessa situação, o que acontece muitas vezes com a gente? Paul Tillich, não dos teólogos muito queridos dos conservadores, mas eu gosto dele, que ele fala sobre liberdade e destino. E diante dessas duas palavras que parecem contrapostas, a ideia de que eu plena, total, mas eu tenho uma liberdade que, devido à minha vontade, eu tomo algumas decisões, e essas decisões elas vão trazendo consequências. De certa forma, por exemplo, eu sou negro, pobre, Baixada Fluminense. Aparentemente eu tenho destino, mas eu tomo decisões. Eu vou para a boca de fumo ou vou distribuir panfleto? Eu, por exemplo, vou trabalhar de dia, estudar de noite, ou vou ficar o dia todo vendo Netflix. Então, ou seja, eu dentro de algumas coisas que me cercam, eu tenho decisões, eu tenho responsabilidade, e eu escrevo a minha história. E aí nessa situação, Davi tinha tudo para dar errado. A única coisa que Davi tinha era a promessa. Salomão também tinha. Só que Salomão, o que aconteceu? Eu vou fazer as articulações políticas, porque o rei de lá não vai brigar comigo se eu estiver casado com a filha dele. Só que é o seguinte, pensa bem, se uma mulher é o suficiente para influenciar um homem, imagina a minha. E aí nesse caso, observa a seguinte situação, o camarada de decisão em decisão, de passo a passo, e aí uma coisa que eu guardo no meu coração: saúde, miséria, prosperidade e doença, não é uma coisa que a gente tem da noite para o dia, é passo a passo. Então eu entendo que assim, são coisas simples. Eu te amo, com licença, por favor, me desculpe, obrigado, vamos orar juntos, eu estava errado, pô, não estou legal, tem como a gente conversar isso depois? Olha, eu estou muito chateado agora, desculpa, mas eu estou com raiva de você, então não é a melhor hora para a gente conversar. Só que o que a gente faz? Máscara. Aí o que acontece? Eu não vou aborrecer a mulher, porque se eu aborrecer a mulher eu fico sem sexo. Aí eu vou só acumulando até o dia que eu estouro, entende? E aí a coisa fica pior. Aí, por exemplo, a esposa, eu não vou tirar a paciência dele, ele está nervoso, ele está preocupado, ele não aguenta a crítica e não sei o que, não sei o que lá. Até que chega um dia que assim, ela solta tudo de uma vez. E até esse dia acontecer, a gente vai amargando, vai amargurando, a gente vai magoando, a gente vai ferindo, fazendo ironia, dando alfinetada. E aí aqueles 10 anos são 10 anos se arrastando. Então eu entendo que é aí que está a questão. Agora, se a gente tiver aquela consciência, como eu falei, de humildade, né? Por exemplo, pô cara, tu vai começar a namorar, pede dica logo agora. Casou, conversa, ouça mais o seu cônjuge, tá dando para entender? Então esse tipo de situação é que eu acredito, sabe, que poderia fazer a diferença, e que José, graças a Deus, percebeu esse lance. Por isso, ó, opa, Deus me abençoou aqui e eu me esqueci do que ficou lá. Perdoei meus irmãos, meu pai, por exemplo, preferiu celebrar a minha vida do que amargurar a mentira dos meus irmãos. E aí você vê o que?
final feliz. Então eu pelo menos penso desse jeito, né? Assim, não vai adiantar eu ficar com mágoa de você, com bronca de você, ressentindo a dor que você me causou. E isso eu trago para a vida 2. Ou na vida 2 a gente não magoa e não é magoado. Só que é o seguinte, a minha esposa pode ter me ferido, mas eu também a feri. E detalhe, minha esposa não é perfeita, eu também não sou perfeito. A Leila fala que são duas pessoas diferentes tentando dar certo. E detalhe, homem e mulher, gente. É isso, Leila? Homem e mulher. Homem e mulher. Não somos iguais. Né? Então, eu pelo menos assim, fecho, né, com essa palavra de que assim, da mesma forma que quem começa bem tem tudo para dar errado, eu não sei quem é o autor da frase, queria muito que fosse minha, você que gosta de citar, eu não sei de quem é a frase, mas de que todo santo tem um passado, mas todo pecador tem um futuro. Então eu acredito que é o seguinte, seu casamento pode estar no pior inverno da sua vida, mas eu acredito que depois do inverno tem uma nova primavera. E eu acredito que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Glória a Deus. Eu creio que para cada dia de vergonha, Deus tem dupla honra. Aleluia. Eu creio que a glória da segunda casa será maior que a da primeira. Eu não faço a mínima ideia de como está o seu casamento, eu não faço a mínima ideia de como seu pai ou sua mãe lhe tratou, eu não faço a mínima ideia se o seu filho lhe decepcionou ou lhe honrou. Eu só sei de um negócio: seja grato, olhe para frente, confie em Deus e cancele as dívidas, porque se as pessoas lhe fizeram sofrer, ressentir é decisão sua, e ninguém que nos faz mal merece o nosso sofrimento. Amém? Não, pensei que tinha que ser igual, né? Não, aqui na verdade é assim, rapaz, que depois a gente mete álcool gel aí, então também faz igual o outro lá na igreja, outro dia lá na live, lá, meteu gel aqui no cabelo, fez tudo. Gente, é isso aí, eu termino, né, com o pastor Belan. A Leila falou alguma coisa que mais passou, depois ela falou, né, exatamente caminhando junto. Então, eu agradeço, né, a todos que estiveram conosco até agora. Louvo a Deus pela vida de vocês. Nossas lives têm sempre passado 20 minutos, 30 minutos. Isso é sinal de que está bom, né? O bate-papo aqui. Espero que quem está do outro lado também esteja, né, gostando. Então, eu ganhei do pastor Roberlan a revista. A próxima. Não, é de 2018. A revista de 2018. Da Convenção Batista Fluminense. Então, pastor Roberlan, fruto do Espírito, foi eu que ganhei, tá? Desculpa. Então, show de bola. Eu guardo essas revistas todinhas. Legal. Eu gosto. Tem ali embaixo ali. Cadê? Tá por ali, depois eu te mostro, né? Aonde é que está guardado. Estou vendo ali. Tá ali, ó. Isso. Embaixo ali. Ganhei o livro. Leia lá, você quer o livro. Mas... Tem na Hotmart em PDF. Roberlan Julião, Palavra Simples, na Hotmart. Entre os sonhos de Deus e as realidades humanas. Eu vou pedir a ele o endereço aqui, e aí, vou botar aqui o endereço aqui, pastor. Entre os sonhos, livro. Entre os sonhos de Deus. Opa, cadê onde eu estou? Livro. Entre os sonhos de Deus. Entre os sonhos de Deus. E. Não? Tá. Tem o E, as realidades humanas. Isso. Pastor Roberlan Julião. Isso. Aonde? Na Hotmart é o canal Roberlan Julião, Palavra Simples. A venda na Hotmart. Hotmart? Isso. Aqui é Hotmart. Isso. Aonde? Hotmart, Roberlan Julião, Palavra Simples. Palavra simples? Isso. É palavra. Hotmart. Palavra simples. A gente já bota logo o endereço aqui para todo mundo aqui. Roberlan Julião. Não veio. É Roberlan Julião, Palavra Simples. Roberlan Julião,
Isso. Palavra simples. Aí esse é o curso, é o canal, outro curso. Deixa eu ver. Aí, ó. Aqui. Aqui é a imagem. Mas aí vai aparecer o canal. Se abrir aqui, já bota o endereço aqui para turma, não. Isso aí, ó. Aqui é só. Aí quando abrir a imagem, você clica lá e vai aparecer o site. Não. Deixa eu ver aqui, vamos ver. Vamos lá. Aí, ó, já a página lá. Aqui. Se já aparecer aqui, já bota lá pro pessoal. Beleza. Aqui. Esse é um pastor pra quê? Aí. Deixa eu ver. Onde está o meu nome? Cadê o. Deixa eu ver. Não apareceu. Entendeu? Por causa do. Esse aqui. É, esse aí. Só que tá o título pastor pra quê? Vê se de repente aparece o. Vê aqui. Isso. Agora sim. Vou ver se é esse aqui. Beleza. Colocar pra Foi ele mesmo. A gente copia aqui. Impressões, a realidade. Esse aqui. Isso, esse mesmo. Aqui. Ó. Já bota aqui a venda. No seguinte. Só clicar no link e ir lá. Isso. Clica aí. Rapaz, muito obrigado, hein? Poxa, legal, legal. Tá bom, gente? Ganhei também uma revista do pastor Oberlan, onde ele faz tem um artigo dele. Isso. O Xuxará também está aqui. É porque são líderes da denominação, aí o organizador chamou a gente. Então, aí a gente faz o seguinte, tira daqui, ó, dá para ele. Opa! Ah, legal! Esse aqui tem aqui em casa, tá? Se você quiser, é só falar comigo. Obrigado. Então, vamos te dar o outro ali, capadinha, bonitinho. Ah, é? Plástico, Então tá bom. plástico. Deixa esse aqui mesmo. Então, gente, o pastor Belão vai estar orando para a gente terminar. Tá Tá bom? Vamos lá, pastor. Oremos. Querido Deus, muito obrigado, Pai, por esse momento que passamos aqui. Obrigado por mais um dia que Tu nos deixas viver. E nessa hora, Senhor, nós pedimos pelas famílias. Nesse instante em que o William ele se propõe a ajudar casais a serem casais saudáveis, nós sabemos que muitas são as lutas. Nós, apesar de termos saúde em nosso casamento, não significa que não temos lutas, que não temos feridas, que não temos cicatrizes, mas, ó Deus, que possamos, como casal, crescer juntos, caminhar juntos e que haja perdão mútuo e que também, ó Deus, os filhos possam crescer vendo um pai que ama sua mãe, vendo a mãe que ama o seu pai, que eles possam se inspirar nos seus pais para construírem uma família saudável também, não perfeita, mas saudável. E ó Deus, eu te peço que cada pessoa que ouviu esse nosso bate-papo aqui, que possa estar pensando que Deus não está exigindo de nós perfeição, mas humildade e quebrantamento. Amém. Que esse homem e que essa mulher que estão nos assistindo e que já são casados há mais de 10, 20 ou 30 anos, que possam reaprender um com o outro, consertar algumas coisas e curar algumas feridas. E aqueles, ó Deus, que ainda são solteiros, que possam buscar ajuda, orientação e que muito mais do que dinheiro na conta bancária, do que uma casa própria, do que um canudo, do que uma formação acadêmica, muito mais do que isso, é importante que haja amor, respeito e perdão num relacionamento a dois. Ajuda, Deus, a nossa audiência e ajuda-nos também a cuidarmos da nossa própria vida. Muito obrigado por essa oportunidade, obrigado por esse convite e abençoa os próximos entrevistados e também o nosso querido entrevistador. Oramos assim, tão somente para a Tua glória, na força do Teu Espírito e em nome de Jesus. Amém. Amém. Gente, eu estou às 21 horas no Instagram com o pastor Leonardo Távora, né? E a gente vai estar conversando sobre a família de Jacó de novo. Não pense que nós, as perguntas são as mesmas, os pensamentos são diferentes.
não pense que o pastor Leonardo vai responder da mesma forma que o pastor Roberlan. Ele não vai responder, pode ter certeza. Corre para lá, você vai aprender muito, tá bom? E ó, espalha, marca todo mundo, Amanhã o pastor Roberlan volta às 5h30 novamente, amém? Tamo junto amanhã? Misturado. Amém. Deus te abençoe, tchau. Até amanhã, gente. Graça e paz.